A oração é você falando com Deus e a Bíblia é Deus falando com você. Você gosta de ler a Bíblia? Você sente prazer na leitura da Bíblia, no estudo da Bíblia? Como que você vai passar isso para o seu filho? Sabia que as pessoas me perguntam, Simone, como fazer meu filho gostar de ler a Bíblia? A primeira coisa que eu pergunto para elas é, você gosta de ler a Bíblia? O seu filho vai gostar de fazer aquilo que você faz. Tem um texto aqui em Salmo 119, 105 que fala assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A Bíblia é a luz, é a lâmpada para os nossos pés, para os nossos caminhos, que nos mostra um caminho que nós devemos seguir. E hoje nós vamos falar sobre isso com a minha amiga querida, que eu já falei para vocês essa semana, o quanto ela é especial. Tudo bem, gente? Boa noite. Ai, que E aí, alegria! amiga? Tudo bem, e Tudo bem? você? Tudo bem? Ai, que gostoso falar com você. Parece que você tá Nossa, aqui no sofá da minha quem me casa. A dera, gente hein? vai bater Mas pelo menos papo. assim a tecnologia dá uma ajudinha, né? Dá. Ai, que Muito bom gostoso também você, estar com você aqui. Tô Débora. feliz. Ai, eu também. Nossa, desde que esse projeto começou no meu coração, eu sabia, a Débora tem que estar aqui. E eu quero tirar tudo de você, tudo que eu puder, sabe? Eu quero ficar aqui Oh, meu quietinha, Deus. só ouvindo, só aprendendo. Você sabe que por sua causa, essa semana, eu recebi Ah! muitos elogios, né? De madura, de, de madura, de evoluída, que eu sou incrível. Que... Gente, eu fiquei tão feliz. Eu falei, gente, além de tudo, a Débora me faz Bem assim, ficar resolvida. madura, bem resolvida. Isso! Gente, olha, quem perdeu o Perdeu, babado dos Simone. stories, não assistiu os stories, perdeu. Perdeu porque Não. aqui a gente não vai contar. Se você caiu aqui de paraquedas, você não sabe o que eu estou dizendo, mas foi incrível. Foi muito legal. Eu dei muita risada de ontem para hoje com as mensagens. Você é muito evoluída. Porque não sei. Mas como que eu poderia ficar Não longe é? da Débora? Não tem como, gente. Você é demais mesmo. Liz do passado, né, amiga? Coisa assim, Lá de lá de de trás, trás, amiga, lá de né? trás. A amizade é mais forte. É mais forte, é mais forte. Débora, fala um pouquinho de você, para quem tá aqui chegando aqui e não te conhece. Quem é a Débora Guimarães Menina, Bogalha? olha, eu sou a segunda filha de um casal que teve 5 meninas. Sou esposa de pastor, mãe de 2 meninas lindas, que eu sou suspeita para dizer que são lindas, mas são lindas, né? E enfim, eu me apaixono, assim, eu me apaixonei pelas áreas de família, de educação. Então, a minha formação é de professora, né? Pedagogia. Depois eu fiz uma pós em aconselhamento familiar, educacional, mas eu amo assuntos relacionados à família, relacionamento, educação. Isso aí é meu universo, né? E hoje eu atuo como líder do Ministério da Criança, do Adolescente, Ministério da Mulher, aqui na Missão do Tocantins. E das esposas de pastores também. Então, assim, estamos nesse universo, né? Nossa, Trabalha, amiga, você trabalha amiga, bastante, né? bastante. Mas eu fico muito feliz. Nossa. Deus dá graça, muita graça. É. Deus te capacita, te dá sabedoria. E você já morou em tudo que é Já morei lugar, hein? bastante. Ó, começamos o ministério no Paraná, depois fomos para São Paulo, depois para o Mato Grosso, passamos ali pela Brasília, Distrito Federal, e agora estamos aqui no Tocantins. Uau, que bênção. E a Maria Luísa, a filha mais velha da Débora, agora está na É... Albânia como missionária, coisa mais fofa de ver. E a Manu, a Manuela, tá aí, né? Tá aí na minha lista, você sabe. Ai, Jesus! Manu, Manu, deixa você, depois a gente vai ter uma conversa, Manu. Manu
Eu acho, Débora, eu não sei, mas eu sinto que as nossas Né, famílias ainda amiga? vão. Bom, vamos deixar com Deus, né? Eu Quem acho. sabe? Quem sabe, né? Quem Quem sabe? sabe? Não foi por outro Vai que, caminho, mas né? vai por esse, né? Eu acho que super Ô, combina gente. Guimarães Moura. É, Eu... Vamos ver, deixa a Manu aí tá quietinha, certo. já, depois a gente conversa. Débora, o capítulo 8 fala Deus e sua palavra, Bíblia. Como incentivar, como nossos filhos vão gostar de ler a Bíblia. O que você tem para passar para nós sobre essa mensagem, Deus e sua Menina, que palavra? especial, né? Esse capítulo aqui vai dando pra gente assim tantas ideias e motivando. Que as minhas meninas agora não estão aqui em casa, não são mais pequenas, mas relendo, né, esse capítulo, me dá vontade de fazer tudo de novo, de reviver com elas esses momentos, né? Se tem uma coisa assim maravilhosa, uma herança preciosa que os pais podem deixar para os filhos, é o amor pela Bíblia. É a confiança na palavra de Deus. Que legado precioso, maravilhoso, que ninguém nunca vai poder tirar do coração deles, da vida deles. Aconteça o que acontecer, haja o que houver. Se nós não estivermos aqui e a palavra tiver ficado no coração deles, a gente pode ficar em paz. Estaremos, né? Mas, enfim, é isso. Se tem alguma coisa que a gente precisa deixar para os nossos filhos, é a confiança na palavra de Deus. É extraordinário, maravilhoso. Nossa, que bênção. É isso mesmo. E como ajudar nossos filhos a gostar de ler a Bíblia? Ela fala sobre isso aqui, né? E ela já começa chamando a gente para responsabilidade, né? Primeiro, mostre a seu filho o quanto você, pessoalmente, ama e respeita a palavra de Deus. Em todas as lives nós temos visto isso, que tem que Como ela começar com a enfatiza isso, gente. né? Em todo o livro. A importância de os nossos filhos verem primeiro em nós, serem inspirados pela nossa paixão, pela Bíblia, pela palavra de Deus, pelas coisas de Deus, para que eles queiram também, né? Eu me lembro da minha mãe lendo a Bíblia, do meu pai. Eu tenho mais memórias do meu pai contando histórias da Bíblia do que da minha mãe, mas me lembro muito dela sentada na cama com a Bíblia aberta. A minha mãe faleceu aos 48 anos, muito nova. E uma das coisas que a gente mais amava e ama é pegar uma Bíblia dela, anotada por ela, que tenha alguma anotação dela. É tão lindo, é tão extraordinário. E essa semana eu ouvi mais uma vez uma história, um testemunho que eu já tinha ouvido. Num concílio de esposas de pastores, elas estavam fazendo dessa jornada de marcar a Bíblia. E uma das esposas de pastor teve uma inspiração, né? Ela começou a pegar a Bíblia Anote. Quando ela lia um texto bíblico que ela sabia que se aplicava a alguma necessidade dos filhos dela, tem 3 filhos, ela começou a deixar um recado para eles na Bíblia dela. E falar para eles, tem um recado para você na minha Bíblia. E eles iam na Bíblia dela, ler o recado que ela deixou para eles. E eles começaram a pedir, mãe, e aí, você falou alguma coisa para mim? Mãe, tem algum recado para mim? Gente, eu achei a coisa mais linda, né? Essa ideia. Então, quando os filhos veem em nós, que nós fazemos da Bíblia o nosso guia, a fonte da nossa inspiração, das informações que a gente precisa, né, para a gente ser feliz, para a gente viver, eles vão ser inspirados a fazer a mesma coisa, né? Eles vão Sim. querer ter aquilo que a gente tem, né? Quando a gente recorre à Bíblia num momento de alegria, para agradecer, no momento de algum pedido, no momento de tristeza, de ansiedade, de qualquer coisa, você recorre. Qual que é o primeiro lugar que você recorre? Isso vai passar para eles de forma muito, muito, muito grandiosa. É isso que você falou, nunca vão se esquecer. E eu amei essa ideia também. Eu tenho uma Bíblia Anote, eu não sou muito de desenhar. Fiz poucos desenhos. Mas eu escrevo na Bíblia comentários, sempre pensando que se um dia eu não estiver aqui e elas podem pegar a minha Bíblia, ler os comentários que eu fiz. Não é lindo? Sim, eu faço muito também. A minha Bíblia é toda riscadinha do lado, anotado. Mas nunca pensei em deixar um recado Muito para legal, ele. Achei né? muito legal isso. Um recado para ele.
Mas com certeza, assim, ele vai achar muitas Tem uma anotações. frase aqui que eu grifei, que ela fala assim, ó, as crianças aprendem o que vivemos, não o que pregamos. Isso é muito forte. A gente pode falar mil coisas, mas se a gente não estiver vivendo aquilo Bom, que a gente está falando, eles com vão certeza. perceber. Eles vão pegar. Eles vão. Não importa a idade que seu filho tem, ele pode ter 2, Tá. 3 aninhos. Ele vai perceber que você está Sim. falando uma coisa e está vivendo outra. Isso. Que você está vivendo aquilo que você está falando. Então, e aí, continuando essa frase que você leu, se você deseja que seu filho realmente ame a palavra de Deus, mostre seu próprio amor pelas escrituras de formas inequívocas. Aí ela fala, eu achei muito interessante. Toda vez que isso acontece, porque eventualmente acontece na casa de todo mundo, me conta aí nos comentários agora se acontece ou não. Vai sair para a igreja. Você sabe onde está a Bíblia? Isso. Não é? Então ela fala isso aqui, ó. Você sair correndo pela casa, procurando a Bíblia e a lição da escola sabatina. Qual mensagem que você está passando para o seu filho? Você não sabe nem onde está a Bíblia. Ai, onde que está a Bíblia? Cadê? Pega. Ai, não, tava lá. Sinal de que você não usou ela durante a semana, né? Esse episódio, vamos dizer, assim, ele acaba denunciando uma falha muito grande com a palavra de Deus, né? Muito grande. Quando a Bíblia ela deve ocupar o lugar de honra da nossa casa. Eu me lembro quando eu era novinha, era uma coisa que a gente usava, minha mãe falava que não podia colocar nada em cima da Bíblia. Ela até coloca que em outras culturas a Bíblia vai sempre embaixo das coisas para que ela seja o alicerce, para que ela seja a base. O importante é que as crianças vejam o significado que a gente dá para a Bíblia. O lugar que a Bíblia tem na nossa vida, na nossa casa, né? No nosso coração, na nossa família. Então, se ela só é lembrada na hora de ir para a igreja, de repente ela passou no carro, debaixo do banco, a semana inteira, né? Isso pode acontecer, né? Então, isso vai denunciando a relação que nós temos com a palavra de Deus. E sabe o que eu me pergunto, Simone? Nós somos falhos, nós somos pecadores, a gente demora às vezes para entender as coisas, né? Mas se não é a Bíblia que nós estamos recorrendo, a que nós estamos recorrendo? Se não é a ela que nós, se não é dela que nós estamos tirando a inspiração, é a informação que a gente precisa para viver nesse mundo, a gente está tirando de onde? Existe uma fonte de informação mais segura, mais confiável? Existe algum lugar onde a gente pode colocar a nossa confiança que não seja a Bíblia, né? Pedro falou isso para Jesus: Senhor, para onde nós vamos se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu vou onde? Vou me alimentar de mentiras, de ilusões, de falsas ideias, né? Não, eu tenho que me alimentar da verdade, da palavra. Não. Tem que estar na minha vida, na minha casa, com meus filhos, nas músicas que a gente ouve, nos lugares que a gente vai. E por mais que a gente seja pecador, eu falo, nós somos mesmo, né? Estamos muito aquém daquilo que nós deveríamos ser. E aqui a gente não quer bancar o perfeito, nem a perfeita, não de jeito nenhum, muito pelo contrário. A honra é toda nossa ter a presença de Deus na nossa casa, na nossa vida. A honra é toda nossa receber os conselhos preciosos de Deus, os registros da história que ele fez questão de deixar para nós. A honra é toda nossa, o privilégio é todo nosso. Nós merecemos, nós não merecemos. Não é uma questão de mérito de jeito nenhum. É uma questão de reconhecer o privilégio, aceitar e viver isso. Né? Lindo, amiga. É isso mesmo. E é o texto, assim, que eu comecei a live, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que a gente está usando para iluminar nosso caminho? A gente está usando filosofias, a gente está usando... Quem que a gente está usando? Quem tem sido a nossa luz? Quem tem iluminado o nosso caminho? Se não é a Bíblia, que vai ser? Realmente não sobra nada, o resto tudo é mentira, né? É só na Bíblia que a gente pode encontrar segurança, certeza, conforto, alento, esperança, no momento de tristeza, no momento de agonia, no momento em que alguém morre, que a gente ama. Aonde que a gente vai encontrar conforto? É na palavra de Deus. Porque, como eu disse, na oração é nós falando, a gente falando com Deus. E a Bíblia, Deus falando a nós.
Então, as pessoas falam, ai, porque eu queria que Deus me mostrasse. Deus mostrou, tá na Bíblia. Ah, eu vou fazer, tá na Bíblia. Então, a Bíblia é um manual de instruções para nós, para termos uma vida mais parecida com a que Ele espera, com a que Ele quer para nós. Débora, vamos falar mais então aqui, como que a gente vai ensinar isso para os nossos filhos? Então, a gente já falou, a Bíblia tem que ter um lugar especial de honra, né? Você falou, na nossa casa. Lá, quando o João era pequenininho, até hoje nós temos aqui um lugar próprio das coisas para o culto, né? Onde ficam os livros, Bíblia, tudo. Quando ele era pequenininho, tinha a caixa do culto, então tinha a Bíblia lá dentro, a lição, tudo aquilo, né? Então, ter um lugar especial para guardar a Bíblia, né, na nossa família. Aí ela fala aqui, referir-se à Bíblia com amor e alegria. Mostrar satisfação em ler a palavra de Deus. Comentar em família alguma ideia especial da leitura que você teve. Compartilhar. Como que é aí na sua casa? Como que era com as meninas, assim, esses momentos de compartilhar? A gente sempre tem, né, de falar um versinho bíblico, decorar um verso durante a semana. Quais outras coisas aí que aconteciam, que acontecem coisa que a gente tem como hábito, né, é fazer o culto familiar. Então, quando elas eram... E Simone, esse é um desafio para as mães. Foi um desafio para mim. Quando as meninas eram pequenas, eu era professora, trabalhava em escola todos os dias. Então, quantas vezes eu acordei de manhã muito atarefada, com muita coisa para fazer. E às vezes elas acordavam depois de mim e eu já tinha iniciado outras tarefas, outras atividades, né? Às vezes, por exemplo, comecei a limpar a casa. E era tentada a não parar o que eu estava fazendo para ir fazer o culto com elas. Fui tentada. E não vou mentir para você que algumas vezes eu cedi a essa tentação. E pensei, não, eu faço depois, eu faço mais tarde. Mas enfim, era um hábito que a gente tinha, um hábito que eu perseguia, algo que eu nunca desisti. Então, teve vezes que eu olhei para a semana e falei, meu Deus, eu fiz o culto com as meninas 2 vezes só essa semana. Senhor eterno, não posso deixar isso acontecer. Aconteceu isso na minha vida, entendeu? Só que o que eu aprendi de tudo isso? Sim. Graças a Deus que eu nunca desisti. Nunca pensei, eu já passei essa semana mesmo. Não morri, né? Tô viva, tá todo mundo vivo. Porque a gente já é tentado a pensar desse jeito, né? Na nossa ignorância. Mas eu perseguia isso com muita diligência. Uma vez eu estava pensando isso. E se eu não fizesse, né? E se eu não fizesse o culto com elas, não abrisse a lição, a gente estuda a lição da escola sabatina, a lição era o guia do culto, porque é a história que elas estudam, né? Enfim. Aí eu pensei, gente, eu não tenho coragem de deixar minhas meninas, minha família, e assim, muitas vezes o pai delas estava, muitas vezes não estava. Eu tive que assumir isso muitas vezes, essa responsabilidade muitas vezes, né? O que eu falei, meu marido é pastor, o pastor não tem rotina. Então, esperar que ele estivesse em casa, que ele tomasse essa iniciativa, e a gente muitas vezes ia ficar sem. Então, eu até pensei justamente por isso. Se ele não tiver, vou deixar, vamos ver. Aí eu pensei, não, eu não tenho coragem de fazer isso. Como eu vou deixar minhas filhas, minha casa, sem a bênção de Deus? Como que nós vamos viver sem a palavra de Deus? Nunca, não vou, não posso. Então, graças a Deus, eu nunca desisti de ser fiel no culto. Quando elas ficaram adolescentes, por exemplo, era de manhã. Eu trabalhava de manhã e elas estudavam de manhã. Então, imagina a correria, né? Você acorda, tem que tomar café da manhã, tem que trocar de roupa e tal. Então, eu combinava com elas. Quando for... a gente tinha que sair de casa 7 da manhã em ponto. E eu falava para elas, 15 para 7, a gente tem que estar na sala para fazer o culto de manhã. Então, às vezes eu ficava lá, 15 para 7, eu já colocava a música. Aí vinha calçando tênis, vinha calcado na mochila. Entendeu? Mas assim, não importa. E aconteceu também, vou te falar, da gente se atrasar e eu falar para elas, agora a gente vai fazer o culto dentro do carro. Mas vamos fazer, porque a Bíblia fala andando pelo caminho, levantando, deitando. A gente não pode abrir mão da palavra. Né? Nossa, Débora, perfeito. Perfeito isso que você falou, porque é em todos os momentos, todos os momentos. E os desafios vão vir. Quando você falar assim, eu vou começar a estudar a Bíblia com meu filho, pode esperar. Pode esperar que vai vir desafio, que vai vir atraso, que vai despertador que não toca.
e um desânimo. Mas isso que você falou, eu não me permito desistir. Eu não posso desistir. Eu tenho que perseverar. Se eu quero resultados, não adianta eu fazer 1, 2, 3 dias, uma semana e parar. A gente tem que ser consistente. É todos os dias, é aquele horário, é igualzinho, é igualzinho aqui em casa. Então, sempre fiz o culto com o João de manhã, sempre estudamos a Bíblia, a lição também sempre foi o nosso guia do estudo da semana. E ele acordava, tomava o café da manhã dele e já sabia. A gente ia para a sala, ia fazer o culto. E aí, deixa eu contar algo que aconteceu recentemente. Eu comecei a trabalhar, né? E eu tenho que sair de casa às 7. O meu culto com ele começou a ficar muito curto pro meu gosto. Tava muito pouco. Eu tava sentindo que tava assim, sabe, a substância? Eu tava sentindo que eu não tava passando o suficiente. Tava sendo coisa assim de 10, 15 minutos. Tava sendo muito rápido. E não dava para acordar mais cedo ele do que ele já estava acordando. E aí, olha que incrível, né, Débora? Quando a gente está cuidando das coisas de Deus, Deus cuida das nossas. E eu fiquei orando, falei, Senhor, eu tava com o coração pesado, né? E aí ele e um amigo da igreja, por eles mesmos, os dois, combinaram de fazer o culto juntos de manhã. Você acredita? 6 da manhã, o João acorda, vai tomar banho e encontra com o amigo Miguel por FaceTime, né? E eles leem 2 capítulos de Salmos, comentando. Você tem que ver coisa mais linda de ver. Comentam cada salmo, oram. Eles fizeram uma oração dos salmos esses dias. Eu fiquei assim, só de butuca escutando, sabe? Então, eles usaram os salmos como uma oração. Então, eles oraram, lendo os salmos. Foi a coisa mais linda. Aí, esse momento à noite, que a gente tá todos em casa, aí eu sempre pergunto, e aí, o que você aprendeu nos salmos hoje? E aí ele conta o que ele aprendeu e tudo. Então, assim, eu fiquei muito grata a Deus. Eu tenho certeza que Deus viu, né, a minha angústia e continuou cuidando do João, né, na minha ausência. Então, eles ficam, às vezes, meia hora ali fazendo culto. Então, nós temos que Você sabe de incentivar uma isso coisa, para os Simone? filhos. Nossos filhos vão mais longe do que nós, sem dúvida. As minhas meninas já me surpreenderam. Amém. E eu acredito que a gente vai ter ainda maiores surpresas, como o João que surpreendeu agora. Algumas vezes eu olhei e falei, meu Deus, eu nem acho que eu fiz, que eu fui tão criteriosa, que eu fui tão... Eu deveria ter sido mais, sabe? E ainda assim, Deus me surpreende. Quando elas foram estudar no IABC, o IABC tem um projeto, o IABC é o internato, né? Agora chama CABC, Colégio Adventista Brasil Central, fica lá em Anápolis. Então é um internato só de ensino médio. Quando elas foram, o IABC tem um projeto que chama... Nossa, uma moto passou, deve ter vindo barulhão. Mas o IABC tem um projeto que chama IABC em Comunhão. Então eles tinham o culto coletivo, mas eles deram autonomia para os alunos pegarem a sua Bíblia. Não pode ser no quarto, tem que ser ao ar livre, tá? E cada um ir para uma árvore, sentar em algum lugar e fazer a sua comunhão. E elas aderiram isso de um jeito tão especial. Elas me surpreenderam tanto, porque assim, no colégio não tinha mais eu para ficar chamando, para ficar fazendo culto com elas. Era a hora delas demonstrarem a autonomia delas mesmo, né? De estudarem, de buscarem. Então, elas foram me trazendo as experiências delas com o IABC em comunhão. Ai, eu falo, Senhor, meu Deus, coisa mais linda. Porque o que eu posso querer para elas, a não ser que elas amem a Bíblia, que elas entendam que ali elas vão ter uma fonte de confiável, né? Então, assim, até vindo aqui para a parte prática, porque o livro é muito prático, e ele fala muito da prática. É muito prático. A grande questão é a gente desfrutar a palavra, é a gente entender que esse é um momento bom, não é um momento ruim, mesmo estabelecendo a rotina e às vezes tendo que fazer um certo esforço para que essa rotina aconteça, a gente fazer desse momento um momento feliz. Ah, uma coisa importante também. Então, tem a questão da rotina do culto de manhã, às vezes é corrido, às vezes acontecia dentro do carro, como eu falei para você, mas à noite é mais tranquilo. À noite é mais sossegado. Então,
à noite, na hora de dormir, elas vinham para minha cama. E às vezes, muitas vezes estava eu, meu marido e elas. E aí a gente sentava e ali ainda dava umas risadas, conversava algumas coisas, tirava algum sarro, alguma brincadeira assim. E depois a gente leu a Bíblia, canta um hino, faz uma oração antes de dormir, né? Gente, olha, isso fica marcado, isso fica registrado, isso gera memórias. E eu fico pensando como que Deus e a palavra de Deus vão fazendo parte da nossa vida, da nossa família, da nossa construção. E como que essas memórias, eu fico pensando, nas memórias mais lindas delas, a Bíblia está presente. Oh, isso é maravilhoso, não é? Então, uma vez eu ouvi uma musiquinha do Dia das Mães e eu chorei, porque eu lembrei da minha mãe. Porque a musiquinha falava, eu vi a sua força na fraqueza, eu vi a sua força na fraqueza, eu vi a sua luz brilhar na escuridão. E nos momentos de maior tristeza, eu vi Deus consolar seu coração. E eu me lembrei muito da minha mãe. Eu fiquei pensando, eu escolhi para minha vida o Deus da minha mãe. Eu escolhi o Deus da minha mãe e o Deus do meu pai, né? Então, é bom saber que as minhas filhas também estão escolhendo o meu Deus e o Deus do pai delas para a vida delas. Porque elas viram utilidade, elas viram sentido, elas viram... E eu muitas vezes falei para elas, uma família que não tem Jesus, que não tem Deus, que não tem a presença de Deus, não é uma família privilegiada. Vocês estão em franca vantagem em relação aos amigos que não têm esses momentos. Isso não faz de vocês, meninas, melhores do que ninguém, não é isso. Mas isso faz de nós pessoas abençoadas, isso faz a gente desfrutar a bênção que o Senhor colocou à nossa disposição, né? Então, meu Deus, é muita bênção para a gente negligenciar, né? É muito, é muito. E a gente não vai conseguir, igual você falou, a gente não vai conseguir passar tudo para eles. Porque, por mais que a gente tente, né? A gente é a partir da adolescência, da vidinha deles, a sós com Deus, que eles vão conseguir, que eles vão se aprofundar mais nesse conhecimento, nesse sentimento, nesse relacionamento. E vamos voltando aqui, como você falou, para a parte prática. Ela fala aqui, mas a maneira como ensinamos a Bíblia fará a diferença entre aceitação e rejeição. Que é isso que você falou, a gente passar com alegria, a gente passar naqueles momentos gostosos em família e não como uma imposição. Ah, menino, vai ler a Bíblia. Não é filho, vai ler a Bíblia, é filho, vamos. Vem aqui, senta do meu lado, vamos ler juntos. Vamos ler o que a gente leu. Não é filho, vai. E você não vai? Não. Filho, vai. Ah, mas você viu isso na Bíblia? Ah, mas olha, porque a Bíblia tá falando. Porque tem mãe que sempre usa a Bíblia só na hora de passar algum sermão, algum castigo, Olha, alguma coisa ruim. Ah, porque não sei pro fogo do inferno. Ah, vai pra não sei aonde. Ó, não sei o quê. Gente, a criança vai crescer com medo da Bíblia. Eu já dei estudos bíblicos para moças que cresceram com medo de estudar a Bíblia. Porque ali tinha um Deus carrasco, pronto para qualquer tropeço delas mandá-las para o inferno. Ali tinha coisas terríveis, bestas que saíam do mar. A mãe só usava na hora para castigar. E a Bíblia mandou usar a vara, tem essa também. Não, porque vai vara, porque a criança não vai querer chegar perto dessa usar a Bíblia desse jeito. Né? Ela fala assim, ó, nunca use a Bíblia como martelo para levar a criança à submissão. Certamente a palavra de Deus tem instruções específicas sobre como o cristão deve viver, né? Mas a gente deve ver essas instruções de Deus como informação privilegiada. Às vezes a gente acha que são restrições. Ah, porque não pode, porque não pode, porque não pode. E a gente precisa ter um olhar diferente. E claro que se nós, pais, tivermos esse olhar, nós vamos passar esse olhar para os nossos filhos. O olhar que a gente tem é o que a gente vai conseguir comunicar para eles, né? Então, por exemplo, eu falo assim, como eu saberia, por exemplo, que o sábado é uma bênção e a importância do dia. Se Deus não tivesse me pedido isso, eu não teria essa ideia maravilhosa, bendita, né? De tirar um dia em 7 para descansar. Eu não teria. Eu não teria essa
iniciativa. Se a Não, Bíblia não tivesse me falado sobre quais carnes eu posso comer, quais eu não devo comer, eu não ia descobrir isso sozinha. Ninguém ia fazer uma pesquisa dessa por iniciativa própria. Nós recebemos informação privilegiada. Quando os 10 mandamentos falam não adulterarás, não furtarás, não fale, não diga um falso testemunho, são informações preciosas, com potencial de fazer a gente mais feliz, com potencial de tornar os nossos relacionamentos mais felizes. Então, a gente precisa ver que as instruções da Bíblia, elas vêm para agregar valor à nossa existência, para enriquecer a nossa vida, não é para tirar nada de nós, não, de jeito nenhum. É para acrescentar valor, porque sem essas orientações eu não viveria melhor. Olha, Simone, eu tenho a nítida impressão, meus pais se tornaram adventistas, né? Quando eu só tinha 5 anos de idade. Era um casal, meus pais eram muito católicos, devotados, dedicados, mas a gente sabe que eles não tinham aquele hábito, né, de ler a Bíblia, embora a minha avó, muito sábia e uma mulher de Deus, ela rezava com os filhos dela todos os dias antes de dormir. O meu pai fala que eles dormiam rezando, e isso era religiosamente todos os dias. A minha avó contava histórias da Bíblia para os filhos dela. E quem contou? Outro dia eu perguntei pro meu pai, pai, quem contou as histórias da Bíblia para a avó Marinha? Ele falou, a madrasta dela. A madrasta contou para ela e ela contou para os filhos. Eu fico pensando, ai meu Deus, que influência. E a minha avó, e eu tenho certeza, minha avó já é falecida, mas eu tenho certeza que o amor que ela tinha por Jesus, por Deus, pela palavra, a devoção dela, foi o que fez o meu pai ter interesse pela Bíblia. E quando o meu pai se tornou adventista, sem essa vivência, se ele não tivesse tido essa vivência na casa dele, ele não teria sido um homem tão sacerdote como ele foi da nossa casa, do nosso lar. O meu pai era um homem que fazia questão que a gente fizesse o culto familiar. Ele até pegava no pé, às vezes era um pouco chato. Sabe, lendo aqui algumas coisas, ele não teve ele não teve sabedoria em alguns momentos. Mas ele comunicou algo para nós. Que a gente não podia desistir da Bíblia, do culto, da palavra. Do jeito dele, como ele sabia, ele comunicou. Simone, de verdade, porque eu quero ser bem sincera aqui, como eu falei, não pretendo bancar a perfeita. Quantas vezes a gente estava assistindo novela em casa? Éramos 4 meninas adolescentes. A Maria Eduarda, que é a última, veio depois, quando a gente já estava um pouquinho maior. E minha mãe. Às vezes meu pai chegava na sala e nós estávamos tudo assistindo novela. Conteúdo de péssimo nível. Aí ele chegava e ele ficava anotando atrás as coisas ruins que ele via. Na novela. Imagina a lista que ficava grande. E ele falava assim, na hora da propaganda a gente vai fazer o culto. Aí a gente falava assim, pai, deixa eu terminar, por favor, depois que terminar. Então, na hora que terminar, a gente vai fazer. Ele engolia aquela novela, porque ele odiava. Ele queria queimar a televisão, mas ele não queria que a gente assistia. Só que, coitado, eram 5 contra 1, né? O que ia fazer? Mas aí terminava e a gente ia fazer o culto. Eu me lembro perfeitamente de algumas vezes começar indisposta. Tipo, não tava afim. A gente começava a cantar. E no meio da primeira música eu já sentia meu coração amolecendo, quebrantando, né? E assim, às vezes, eu até lendo aqui, eu falo, gente, meus pais não tiveram esse conhecimento. Meus pais não receberam isso aqui. Mas uma coisa que ela fala e aconteceu na minha casa foi decorar partes da Bíblia. Você sabe por quê? E olha que interessante, até assim, pulando um pouquinho para frente, saindo um pouco da ordem aqui, essa coisa, eu decorei muitos salmos. Nós decoramos muitos salmos, porque o meu pai é um apaixonado pelos salmos. Sempre foi. Então, por exemplo, o primeiro salmo que eu decorei na vida foi o Salmo 4. A Bárbara, minha irmã, já decorou o Salmo 8. Então, eu me apropriei do 4, a Bárbara se apropriou do 8. E uma coisa muito interessante que ela disse, e que é muito verdade, ela fala assim que é pra gente escolher uma versão da Bíblia para usar em casa, nos cultos e tal. Porque essa versão... Porque hoje, como a gente tem muitas versões da Bíblia, na época a gente não tinha tantas, isso pode até fazer a gente não perceber que está lendo o mesmo texto. A criança não se familiarizar com o mesmo texto. Mas, por exemplo, a nossa versão era Almeida, revista e atualizada. Então, o Salmo 4 é assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade, buscareis a mentira? É uma linguagem bem
pouco utilizada, mas foi essa que eu decorei. Sim. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Né? Mas então, escolher uma versão da Bíblia, ainda que a gente escolha uma versão mais atual e de preferência uma versão não tanto parafraseada, porque tipo a Bíblia Mensagem, ela é muito boa às vezes para uma meditação, mas ela não é uma boa Bíblia para estudo. Isso, era o que eu ia falar, que alguém perguntou aqui de Bíblia. A Bíblia, a mensagem é boa para isso que a Débora está falando, para uma leitura, para o culto, leitura dos Salmos, mas para o estudo, ela já não tem uma versão muito boa para o estudo. Mas para o culto em família, para o seu filho que é criança, que é adolescente, a Bíblia, a mensagem vai ser muito boa, muito boa. E só abrindo um parênteses, a Bárbara, sempre que a gente faz o culto juntas, ela fala um salmo de cor. E ela sempre fala isso. Meu pai fazia a gente decorar salmos. A Bárbara, para quem não sabe, a irmã da Débora, minha melhor amiga. E a Flavinha, que comentou aqui, que ouviu minha risada de lá, é a outra irmã da Débora. Eu tô vendo aqui também. alguns recadinhos de pessoas muito queridas aqui na live. Isso é muito gostoso de ver, né? Mas e você sabe que muito da Bíblia que eu decorei não foi nem porque assim foi uma decoreba sistemática, foi de tanto ouvir. Foi a repetição. E a repetição, ela é muito importante para a gente assimilar. É muito importante para ficar gravado. Então, esses dias eu estava lendo a Bíblia. Sim. E eu li um verso que o meu pai falava na versão a revista atualizada, né? E eu gosto muito da NVT, que é a nova versão transformadora. Mas na versão do meu pai, eu me lembrei dele falando o nome de outros deuses nem se ouvireis sair da vossa boca. Era mais ou menos assim, né? E na nova versão transformadora estava de um jeito diferente. Mas na hora eu falei, esse é aquele verso. Um outro verso que meu pai falava muito e que eu decorei na versão antiga. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Né? Na nova versão transformadora tá de um jeito diferente, mas eu leio, eu consigo identificar. Claro, agora eu tô mais madura, tenho mais familiaridade, né? Mas essa coisa de decorar porções da Bíblia. Aqui ela conta de uma família que, quando construiu a casa, eles decidiram colocar na decoração da casa, no teto, nos umbrais da porta, porções da Bíblia. As crianças escolheram, os pais escolheram. Então, por exemplo, no teto, em cima da cama da criança, ela deita e tem um verso bíblico no teto. Eu achei essa ideia interessante, né? Para seguir o Deuteronômio, essas palavras que hoje te odeio no seu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e você vai colocar na cabecinha deles. Inculcarás. Eu gosto muito, já comentei em alguma das lives o significado desse inculcar, né? No original hebraico, significa aquele escultor que faz esculturas na pedra. E quanto tempo dura uma escultura na pedra? Dura muito tempo, né? Anos, séculos. Então, inculcar é como aquele escultor na pedra. Você está esculpindo na pedra. Então, é inculcar na cabeça do seu filho ao deitar, ao levantar, e todos os momentos do dia, em todas as situações de alegria, de tristeza, o culto. E ela fala uma frase aqui que me marcou muito desde a primeira vez que eu li, que ela fala assim: o seu filho não vai saber viver sem isso mais. É você chegar num ponto em que seu filho não sabe o que é acordar e não ler a Bíblia, o que é acordar e não fazer o culto, não fazer uma oração. Eu sempre falo pro João, falo, filho, a gente tem que ter muita coragem para sair de casa sem ter falado com Deus antes. Sem tomar posse das promessas, sem se alimentar das promessas de Deus, e ainda por cima sair com a nossa família da nossa casa, sem clamar a presença de Deus, do Espírito Santo. Ele protege. Eu falo assim, Deus é tão misericordioso, tão bondoso, mas a gente não pode esquecer que a gente não pode abrir mão disso. Eu gosto de uma música muito linda, chama Casa de Bênção, é da... Como que ela chama? Eichla, acho que é da Eichla. E aí ela fala:
Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração sua casa todo dia. Esteja à vontade para ficar e nunca mais sair. Porque a casa que um dia te recebeu, nunca mais saberá viver sem ti. Aí até me arrepia. Mas quando eu vi a primeira vez, eu falei, gente, que música linda. Mas a casa que recebe Jesus não vai saber mais viver sem ele. E, gente, sabe o que eu fico pensando? Se alguém tá aqui agora hoje e pensa assim, ah, mas eu vou à igreja, eu não tenho essa paixão por Jesus, eu não tenho esse sentimento, eu não tenho essa sensação. É porque, muito provavelmente, você não está se apropriando dessa palavra. Você não está deixando isso, e ela fala isso aqui, sabe? Sobre os nossos filhos, muitas vezes, decoram porções da Bíblia, a gente usa a Bíblia, às vezes, para até para ameaçar em algum sentido, mas a gente não pode deixar essa palavra passar pela nossa vida sem nos apropriarmos do que está aqui. Sem deixarmos que o que está aqui faça sentido. E quem faz essa obra de fazer essa palavra fazer total sentido para nós é o Espírito Santo. Então nós precisamos estudar a Bíblia, nos alimentarmos da Bíblia, cantarmos porções da Bíblia e deixarmos que isso faça parte de nós. A gente precisa se apropriar dessas promessas, se apropriar dessas verdades. A gente precisa fazer com que os nossos filhos vejam a relevância e a importância da Bíblia na nossa vida, né? Na resolução dos nossos problemas, nas tomadas de decisão, certo? E algumas dúvidas a gente nem vai ter. Por quê? Porque a Bíblia já tem nos guiado, já tem nos orientado. Algumas perguntas você não precisa nem fazer. Por quê? Porque você já sabe. Você já se familiarizou, né? Então, se tem alguém, às vezes, que não se apropriou disso ainda, gente, vamos nos apropriar. É nosso. É para nós. O Senhor direcionou para nós, né? E vamos imaginar que tem alguém aqui na live ou que vai assistir depois que não tem interesse no estudo da Bíblia. Ah, mas eu não tenho tempo, eu acho a leitura muito entediante, chata, não entendo. Então, se depende disso para eu ensinar meu filho, então eu tô perdida. O que falar para essa mãe, para essa pessoa que não tem interesse em ler, não consegue separar um tempo no dia para estudar a Bíblia? Como que ela poderia começar? Olha, você sabe que as histórias de crianças, os livrinhos de história, as bíblias infantis, elas ensinam muito para nós adultos. Quantas vezes eu não consegui fazer a minha devoção pessoal, justamente porque elas eram pequenas, uma acorda numa hora, a outra acorda na outra, aí já quer comer e tal. E ao contar as histórias para elas, Deus falou ao meu coração e me alimentou. Então, sabe que um jeito bom de começar é com Bíblia infantil? Um jeito muito bom de começar é contando historinha para as crianças. E as histórias que a gente compartilha com eles chamam a nossa atenção, despertam o nosso coração. E sabe, a Bíblia fala que o Espírito ele se move e ele trabalha. Não é assim? Então a gente só precisa se expor ao Espírito e deixar ele trabalhar. Eu falo, às vezes você não quer, mas você quer querer. Se você quiser querer, tá fácil. É só você levar isso em oração a Deus. Senhor, desperta isso em mim, coloca isso no meu coração, porque é verdade, as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Então, para uma pessoa que não tem contato nenhum, familiaridade nenhuma com a Bíblia, não é do dia para a noite que ela vai ter essa alegria de estar com a Bíblia, de ter, não é. Mas se permita fazer essa descoberta. Outro dia eu conversei com um rapaz. Ele começou a vir para a igreja com a esposa. Só que ele era um ateu muito cético. Muito cético. O casamento não deu certo. E ele tem um filho. E ele decidiu uma coisa. Ele falou, olha, não deu certo para mim ser crente. Eu não vou conseguir. Não dá, eu não consigo acreditar nessas coisas. Mas vai que dá certo pro meu filho. Eu acho que mal nunca vai fazer para ele. Porque eu queria acreditar, só que eu não acredito. Então, ele continuou levando o filho dele no clube de aventureiros. E ele fazia as atividades do clube. E contava as histórias da Bíblia pro filho dele. Sem acreditar. Sem querer, muitas vezes. Ele falou, sabia que às vezes eu contava e ficava com raiva? Porque eu não conseguia acreditar. Mas ele, o meu filho, demonstrava coisas que comoviam ele. Não foi esse momento com o filho dele que Deus usou, assim, em primeira mão, vamos dizer assim, para virada de chave na vida dele. Porque teve essa virada de chave. A história dele é linda.
E Deus falou com ele de forma assim Uau. extraordinária e maravilhosa. Mas eu não tenho dúvida de que essa familiaridade com a palavra o levou até aquele dia e aquele encontro com Deus, que foi um dia fatídico na vida dele. E foi uma experiência muito bonita. Eu não tenho como contar para vocês aqui agora. Hoje Sim, ele crê em hoje Deus, ele é um então. adventista do sétimo dia, estuda a palavra. E ele assumiu a educação espiritual do Uau. filho dele, assim com tudo. Infelizmente, ele e a esposa ainda não se acertaram, tal. Mas ele assumiu isso. Hoje ele é conselheiro do Clube de Aventureiros. Entendeu? Por quê? E ele fez primeiro pensando no filho dele. Porque ele falou, para mim não serve, eu não vou conseguir acreditar, eu não vou aceitar, para mim não dá. Mas se alguém tivesse feito isso comigo, quem sabe eu ia conseguir acreditar. Então ele fez pelo filho. Você viu? Uau! E não, Débora, isso só reforça o que eu e as convidadas Hum. temos falado em todas as lives. É um ponto em comum. Eu acho que o título do livro tá errado. Não é como ajudar seu filho a amar Jesus. É como o seu filho vai ajudar você a Não amar é. Jesus. Porque em todos os capítulos você vê como que Deus usa as crianças para levar os É pais muito para isso. Jesus. É impressionante, eu fico arrepiada, eu tô até gritando, parece, né? Porque eu fico tão empolgada, porque olha, quem assistir todas as Uau. lives vai ver isso surgir de forma Eu vi. natural. Toda live isso aparece. As crianças ensinando os Quantas pais a amar pessoas, Jesus. Simone, depois de terem o seu primeiro filho, se tornam mais responsáveis para ir à igreja? Casais, muitas vezes, não têm hábito de fazer o culto juntos. Mas o filho nasce e ele evoca essa necessidade. E os pais querem fazer pelo filho e começam a fazer. E isso começa a abençoar a vida deles de um jeito que eles não sabiam que ia abençoar, né? Então, os nossos filhos, eles têm o poder de abençoar a nossa vida, a nossa casa, né? E de tirar o melhor de nós. E não é lindo isso? Sim. Nossa, o poder que as crianças têm para nos transformar, para nos levar para perto de Deus. É, e eu sou uma prova disso, né? Cresci na igreja, sempre estudei a lição, aquela coisa, sempre estudei a Bíblia, mas depois do João, todas aquelas arestas que, que eu precisava melhorar foi através do João que eu consegui melhorar espiritualmente. Porque como que eu vou ensinar para o João a Não perdoar se é? eu não perdoo? Não é? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou falar se eu não estou vivendo? Como que eu vou. Para você ensinar um caminho, você tem que ter andado por ele. Então, o processo de transformação que um filho traz na Muito. nossa vida é muito Eu profundo. Muito profundo. Inclusive, o fato de eu estar aqui no Instagram falando hoje é fui porque um dia o João começou a contar histórias motivado por da ele. Bíblia e a não sabiam as histórias da Bíblia para contar para os filhos. Elas queriam entender a Bíblia, né? Queriam aprender para Não poder ensinar para os filhos. Então, muitas das que chegaram aqui foi por causa dos filhos. Simone, meu filho me perguntou dos 10 mandamentos, eu não sei explicar. Simone, por que que Jesus morreu? Por que que a gente não vive eternamente? E aquela sede. Eu não sei como que eu vou explicar para o meu filho, eu preciso saber. E foi assim que muitas pessoas chegaram aqui. Inclusive, estou lembrando que ano passado a gente teve uma classe bíblica, né? Você passou alguns estudos. Inclusive, a Fernanda me escreveu hoje falando: ai, que legal que você vai ter a live com a Débora. A Fernanda foi uma dessas pessoas que vieram pelo Instagram. Eu não tinha tempo mais, eu estava dando, sei lá, uns 15 a 20 estudos por semana. E eu falei: Débora, você pode dar o estudo para Fernanda? E você deu, né, um estudo para Fernanda. Foi uma bênção, assim, uma rede do bem que a gente criou, né? E realmente é isso. A gente tem que estar Sim. nesse caminho E para poder ensinar eu os li aqui os filhos. comentários, né? A Flavinha, minha irmã, falou que os filhos ajudam os pais a irem para o céu.
E a Lídia também, uma amiga minha que está aqui, falou isso para a filha dela hoje. Depois de você, minha filha, a minha vida com Deus melhorou muito. E, gente, nós precisamos deixar nossos filhos saberem disso. Muito. Viu? Né? A gente É pode compartilhar isso com ele. verdade. Meu filho, você me levou para mais perto de Deus. A sua vida e a minha responsabilidade de te levar para ele me levou também para ele. Né? Que lindo isso. É muito É especial, muito né? forte, né? Ô, Débora, o que Então, mais que você separou ela aí contou uma do história aqui, capítulo? Simone, de uma amiga que veio contar para ela algo assim muito empolgada. Ela queria que as crianças dela decorassem os versos bíblicos. E ela usou um método que a autora ela acaba assim dizendo não, é melhor não usar esse método, né? Porque ela condicionou o cuidado, o alimento, as crianças falarem alguns trechos da Bíblia, versos bíblicos. Então assim, tá na hora de almoçar. Primeiro tem que falar um verso bíblico, senão não vai almoçar. Tá na hora de acordar. A mamãe foi lá buscar no berço. Antes dela pegar a criança, tinha que falar um verso da Bíblia. Aí ela fala aqui que nada pode estar condicionado, nenhuma necessidade da criança pode estar condicionada a alguma atitude, especialmente assim. Então, eu sei que a intenção dessa mãe foi boa, mas eu fiquei pensando assim, seria muito melhor a estratégia se ela acordasse ele falando um verso bíblico. Se ela levasse ele para comer falando um verso bíblico. Se ela sempre fizesse isso, porque ela não precisaria cobrar isso deles. Eles ouvindo e vivenciando essa experiência, eles também fatalmente decorariam, né? Então, às Exato. vezes, a gente acaba usando também alguma coisa que foi usada com a gente, né? Às vezes tem dessas, né? Da gente identificar em nossos pais, às vezes, alguma falha, algum erro. Mas isso foi uma questão que me chamou a atenção. Uma coisa que ela falou que eu achei interessante. Nós estamos numa era onde se usa muito vídeo, né? Onde as histórias da Bíblia são retratadas em novela. E ok, sabe? Eu não tenho nada contra, essencialmente. Até eu falo uma coisa assim, sabe, Simone? Eu falo assim, ó, eu encontro muitos pais que morrem de medo da mentira. E, assim, tem medo que os seus filhos tenham algum contato com a mentira. Nós não temos como evitar que os nossos filhos, em algum momento, tenham contato com alguma mentira. Eu não estou dizendo aqui que a gente deve incentivar os nossos filhos a consumirem conteúdo mentiroso em filmes, em séries, em novelas. Não estou dizendo isso. Mas, em algum momento, eles vão se deparar com algum conteúdo que alguém está aceitando como verdade, mas que a gente sabe que é mentira. Como que a gente vacina os nossos filhos contra isso? Colocando a verdade no coração e na vida deles. Certo? Inclusive, em relação à Bíblia, a gente vai se deparar com ensinamentos errôneos, equivocados, falsos. Como que a gente protege os nossos filhos disso? Colocando a verdade no coração dos nossos filhos. Então, a gente vai se deparar, por exemplo, às vezes com uma historinha da Bíblia num vídeo. Os nossos filhos consomem esse tipo de conteúdo, é muito comum. Filhos de pessoas cristãs consomem um conteúdo preparado ali, uma musiquinha, uma historinha e tal, tal. É muito importante que a gente acompanhe isso para que a gente possa verificar o teor. Então, por exemplo, ela comenta ela não fala qual que foi, mas, por exemplo, de uma série onde existiam crianças, a história era da Bíblia, mas parecia que não era Deus que conduzia a história, e sim as crianças. Isso é perigoso. Por quê? Deus fica lá de escanteio. O ser humano fica no meio. Meu Deus, isso está ruim demais. Nós não podemos ficar em evidência. É Deus que tem que estar em evidência. É a direção dele, a orientação dele. Então, até com a história da Bíblia, tem gente que acaba usando de algum artifício, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o tipo de conteúdo, porque às vezes a gente quer diversificar um pouquinho, né? Então, se você estiver junto com seu filho, você pode até perguntar: filho, você identificou alguma coisa que não tá legal aí? Você percebeu, não é? Você percebeu alguma coisa? E talvez ele surpreenda a gente dizendo que percebeu. E fale. E a gente vai ver que legal, tá funcionando, né? Mas para isso a gente precisa acompanhar, né? A gente não pode abandonar, não pode largar, né? Eu já vi, por exemplo, pais, tipo assim, a babá fica em casa com os filhos e a babá é obrigada a fazer o culto com os filhos. E aí os pais cobram da babá. Eu falo, meu Deus, tá perdendo a melhor parte da vida.
do momento com os filhos, de discipular os filhos. Então, como é que você transfere sua babá como se fosse uma tarefa e eu pago ela para fazer? Não, gente, pelo amor de Deus, não deixa, não abre mão disso, não. O tempo está passando. O tempo que eles vão ficar em casa com a gente, Simone, você vai ver isso. Seu filho está com 14, né? Ai, amiga, se prepara. Mas, ó, pensa na sua vida. Quanto tempo da sua vida até hoje você passou com seus pais? Eu, um terço da minha vida eu fiquei com meus pais. Menos que isso, Simone. Eu saí de casa com 19, 20. Então você já passou mais tempo da sua vida fora da sua casa do que na sua casa. Eu também. Eu falei um terço, mas não é metade, na verdade. Ainda não deu um terço, não. Porque eu também... Eu saí de casa também. Mas, ó, se a gente for parar pra pensar, a Malu já saiu de casa. Você acha que ela volta a morar com vocês? Dificilmente. O João tá com 14. Até quantos anos será que ele vai Tia, estar você tem menos de 10 influência? anos com ele, com certeza. Não, com certeza. Até os 18, 19. E aí vai estudar, e aí já casa. Então, o tempo que nós temos com os nossos filhos passa voando, é exatamente. muito pouco. Muito pouco. E a gente se esquece disso. A gente acha que tem todo o tempo nunca, do mundo. E vai rapidinho. Vai ser muito rapidinho. O que mais que você separou então, aí do aqui capítulo? acho que a gente falou de praticamente tudo, embora ela seja muito prática, né? Isso é muito legal nela. Então, por exemplo, quando ela fala sobre ensinar a Bíblia, ela dá algumas dicas aqui, né? Então, por exemplo, crianças de 2 a 3 anos, elas gostam de fantasiar, né? Então, você vai contar a história da Bíblia para elas, você pode... elas gostam de dramatizar, elas gostam de vivenciar a história. Então, você pode fazê-las viver os personagens, você pode usar elementos para tornar a história viva para elas, né, na hora de contar a história. As de 5 a 10, elas já são mais, elas vão querer mais, quem sabe, colorir, escrever, fazer uma modelagem, né? Mas você está pegando uma história bíblica, uma lição bíblica e trazendo para uma atividade delas. As maiores, 8 a 12 anos, elas vão precisar mergulhar um pouco mais e entender a origem do texto, a cultura que envolvia, né? Elas vão precisar de mais informações. Por exemplo, histórias como a de Davi e Golias. Eu me lembro que eu sempre ouvi a história de Davi e Golias, sabendo que Davi matou o gigante com a pedra. E eu descobri isso um pouco mais velha, que, na verdade, ele cortou a cabeça do gigante com a espada. A gente poupa as crianças menores de alguns detalhes, mas à medida que eles vão crescendo, a gente pode ir ampliando. Isso. Isso. Você vai adicionando então você vai detalhes da explicando, por história. exemplo, por que Davi fez isso? Por que Davi age assim? Porque não tinha vitória sobre o inimigo se o inimigo não morresse, se você não tirasse o sangue dele. Davi foi sanguinário. Inclusive, ele não pôde construir o templo, a casa de Deus, que ele tanto quis, porque Davi derramou muito sangue, ele se envolveu em muita guerra. Infelizmente, naquela época, era assim que as pessoas conheciam o poder do Deus daquele povo. Então, era ganhando a guerra que o nome do Deus daquele povo ficava conhecido. Não é à toa que Raabe fala, quando os espias entram na casa dela, ela fala, as pessoas aqui não dormem, não têm paz, pensando no que Deus fez pelo seu povo e que vocês estão aqui perto. Porque o nome de Deus era conhecido pelas conquistas do povo. Não que esse seja o método favorito de Deus, mas para Deus ser conhecido, para que as pessoas entendam ele também, muitas vezes, usa da linguagem que a gente entende. Então, tem esses episódios na Bíblia. Mas tem muitos outros episódios também. Por exemplo, o livro de Juízes. Eu digo que o livro de Juízes é proibido para menores. Tem histórias horrendas no livro de Juízes que você não conta para criança. Mas, à medida que as crianças vão crescendo, a história de Sansão está no livro de Juízes. É uma história que a gente conta para eles. Mas, por exemplo, na fase da adolescência, do namoro, a gente pode conversar. Gente, como foi que Sansão pôde se deixar enganar tanto pelas mulheres?
Como isso pode ser tanto ponto fraco de Sansão? Ali tem uma lição importantíssima. Então você não aborda isso com criança pequena, mas com seu adolescente, você pode tranquilamente abordar. Né? É a hora. É a hora. Salomão e a Sunamita. É tudo bem que Cantares é um livro que ele vai até entrar na questão da intimidade sexual, mas você tem ali um casal falando das suas intimidades. Né? Então, quando vai casar, por que não recomendar a leitura do livro de Cantares? Não é? Outra coisa, Daniel e Apocalipse. Sim. Nossos juvenis, nossas crianças já podem se familiarizar com elementos, com símbolos, entender o que aquele símbolo significa. E à medida que elas vão crescendo, Simone, eu tive essa experiência e eu pedi muito a Deus isso, pelas minhas filhas. Eu falei, Senhor, eu quero que elas tenham as experiências delas com o Senhor. Eu quero que elas vivem, que elas se apropriem disso como delas, né? Então, muitas vezes, lendo a Bíblia, eu procurei informações que meus pais me deram e não encontrei na Bíblia. E depois eu descobri que essas informações vinham de sermões que eles tinham ouvido, de alguma coisa. Então, por exemplo, uma coisa que minha mãe falava, que o sacerdote entrava no lugar santíssimo no dia da expiação, com uma corda amarrada no pé. Eu fiquei procurando essa informação quando eu li. À medida que eu fui lendo, eu fiquei procurando. Vai aparecer, vai aparecer. E a informação não apareceu. Depois eu fui entender que isso está na tradição hebraica e não está na Bíblia, né? Mas é interessante, porque isso aguçou minha curiosidade. E descobri, ó, pra você ver, uma coisa que eu descobri, que eu descobri não, que chamou a minha atenção hoje, lendo o livro de Samuel, que Ana prometeu não cortar o cabelo de Samuel. Eu não tinha tentado para esse detalhe. Só que Samuel não foi um cabeludo. Quer dizer, eu acho que não, né? A Bíblia... Eu também nunca peguei esse de detalhe, que ele tenha sido igual Sansão. Eu acho que não foi. Mas também foi uma coisa que Deus pediu para ela. Foi ela que decidiu. Ela falou que não ia cortar o cabelo. Eu não sei por quanto tempo também isso aconteceu. Mas são detalhes que eu fui vendo na Bíblia, entendendo. Histórias que eu fui dando significado. Nossa, quando eu ouvi quando eu era criança, eu entendi de um jeito. Agora, lendo, nossa, agora eu estou entendendo melhor isso. Então, eles vão tendo as experiências deles, lendo a Bíblia, e à medida que eles vão ficando maiores, a gente pode ir aumentando o grau de dificuldade, vamos dizer assim. Né? Exatamente. O grau de compreensão, você vai ampliando essas fronteiras, né? A compreensão deles vai aumentando, né? Porque criança pequena, ela não consegue ter esse pensamento tão abstrato. Por isso que eles gostam do teatrinho, de ser o personagem, tudo, né? E depois já o João já entende, já conhece as profecias, Daniel, Apocalipse, ele entende o que significa os símbolos todos. Mas ele tem 14 anos, né? Então, você não vai começar com isso, né? A construção de uma casinha. Lá na frente, você vai colocando isso. E igual você falou, por eles mesmos, eles vão ir acrescentando outros elementos. Como disse a Beca aqui na live 3, e é uma frase que me marcou muito, nós escrevemos o prefácio. Isso, eu achei muito bonito. Não é bonito? A gente escreve o prefácio, a gente vai passar com as nossas limitações, aquilo que a gente conhece da Bíblia, a nossa experiência, mas é o prefácio. Eles vão continuar a história, a vida deles, né, com Deus individualmente. Mas o prefácio é uma parte muito importante. Sem prefácio não tem livro, gente. Então, é uma responsabilidade que nós temos, realmente. É um privilégio, né? Eu falo, por que Deus vai pedir conta dos nossos filhos? Porque o poder que Ele nos deu sobre eles é muito grande. E a gente não pode deixar a vida passar sem aproveitar esse poder. Nós não podemos. Porque vai chegar um momento... Não, a gente não tem. Que a gente tem na mão, né? E que esse poder ele vai diminuir. E aí, o que você já fez até ali, ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar. Entendeu? E aí, só que aí ele vai começar a tomar as próprias decisões, ele vai começar a fazer as suas avaliações, fazendo as suas escolhas, e a referência dele vai estar lá. Bem segura, bem firme, bem confiável. E ele vai... Como
menina, Eu não você teve tive, você medo? acredita? Não, agora que a Malu falou, Pois mãe, é. vou pra Albânia. Você ficou confiante? Você falou, ensinei tudo que eu precisava pra ela. Não Ela foi pode assim ir que eu tranquila. pensei. Primeiro, ela me surpreendeu. Ela fez um teatro ano passado com as amigas, né? E eu sabia o quanto ela estava indecisa a respeito da profissão dela, do que ela queria fazer, do que ela queria estudar. Mas aí, no teatro, elas vão conversando, e aí no post apareceu várias profissões. E entre elas estava a missionária. Eu falei, essa missionária aqui é a Maria Luísa. Porque ela não sabia se ela queria fazer psicologia, medicina, pedagogia, enfermagem. Ela estava super confusa. Mas eu falei, filha, quem escreveu missionária? Ela falou, fui eu. Eu falei, eu sabia. Essa convicção ela já tinha. Então, isso assim, me surpreendeu muito positivamente. Porque eu falei assim, ó, quando eu estava na idade dela, eu não tinha uma escolha. Eu falei, a porta que abrisse eu ia passar. Eu tinha que fazer uma faculdade, eu não podia escolher muito. Graças a Deus que eu me identifiquei muito com a faculdade que eu fiz. Mas os nossos filhos hoje têm mais possibilidades. Faz teste vocacional. E aí fica na dúvida, né? Quando você tem muita coisa para escolher, você fica em dúvida. Então, ela estava super na dúvida. Mas eu amei o fato de que ela já sabia que queria ser missionária. Então, e assim, quando elas foram para o colégio, foi a primeira prova, né? Porque eu falei, agora vamos ver quem são as amizades que elas vão escolher. E Simone, até interessante você tocar nesse assunto. De verdade, eu conheci o poder da verdade. E eu sabia que elas também conheciam. De todo o meu coração. Não é que eu não tenho medo, mas eu acho que é o diabo que tem que lutar, porque ele está falando mentira. A verdade é muito mais forte que a mentira. É ele que tem que criar artifícios, é ele que tem que rebolar para convencer as pessoas. Porque a verdade ela é forte. A verdade é a verdade se impõe. A gente só tem que tomar cuidado para não deixar de apresentar. Entendeu? É só isso que a gente tem que cuidar. Porque se nós nos apropriarmos da verdade, meu, a mentira é fraca, a mentira não é forte. A mentira tem perna curta, ela não vai longe. Então, os nossos filhos são inteligentes, eles são capazes. E uma coisa que eu falo assim, ó, que nós pais não podemos pensar que nós temos que tomar decisão pelos nossos filhos. A nossa tarefa é ensiná-los a tomarem boas decisões, porque eles não têm como fugir do fato de que terão que decidir. Eles vão ter que fazer escolhas. Eu e você não poderemos escolher para eles. Nem que a gente queira, nem que a gente adie o dia da decisão deles. Esse dia vai chegar e eles vão ter que tomar decisões. Então, o nosso papel é ajudá-los a tomarem boas decisões. Então, eu não tive medo, porque eu confiei na verdade. Eu confiei na palavra, não em mim, de verdade, porque eu sei, eu falhei muito. E eu falho ainda. Entende? Eu me vi assim, muitas vezes, Senhor, eu tinha que ter feito mais, eu tinha que ter feito melhor, eu precisava ter sido mais dedicada. Eu senti isso muitas vezes. E ok, né? Eu acho que toda mãe sente. Então, mas eu tinha. Meu receio era perceber que alguma negligência minha teria trazido alguma consequência ruim para a vida delas. Mas à medida que elas foram crescendo e elas foram demonstrando que elas tinham uma boa base para tomar decisões, eu fiquei mais tranquila. Eu vi as meninas rejeitando coisas que pareceriam muito interessantes para adolescentes, porque elas não se iludiram com aquilo. Entendeu? Eu vi elas falando, eu não quero fazer isso, eu não estou interessada nisso, eu não quero. Sabe? Conscientes de que da consequência daquilo não ia ser bom para elas, de que elas não queriam aquele caminho, aquele lado. E eu fiquei tão feliz, em paz com isso, que quando a Maria Luísa foi para a Albânia, meu coração já estava em paz. Já para mim já é uma decisão boa. Isso Ai, que é a bem, palavra. Débora. Amém. É, É o poder da é o poder da verdade. verdade. Que acalma o coração. É aquilo. A gente não precisa conhecer todas as notas É falsas, isso. basta conhecer a verdadeira. Então, se você mostrou a verdade para o seu filho, saiba que vão aparecer muitas coisas falsas, muitas mentiras, mas se ele está bem firmado na verdade, se ele conhece a nota verdadeira, não importa.
o que vier de falsidade ao ouvido deles. Eles vão, no que eles ouvirem, no que eles verem, eles vão Isso falar, é isso é cilada, mentira. é engano, é laço. Né? É um laço. Um laço. Ai, Débora, tão gostoso de te ouvir. É ou não é, gente? Não, Não falei muito com bom vocês? É uma conversar com delícia você ficar ouvindo a também, Débora. Simone. Nossa, pra mim. Ai, amiga, demais. Ó, finalizando aqui, 3 coisas que eu grifei. Acho que não sei se você grifou aí no seu também, mas ela fala aqui, né? Associar a Bíblia à Sim, necessidade dos seus filhos. Então, né? Momento de tristeza, dúvida. de né, dúvida. Então, associe a Bíblia com uma necessidade do seu filho. Ele está com medo? Busque na Bíblia versos bíblicos sobre medo, né? Que Não Deus tem. lança fora o medo. Enfim, todas as necessidades humanas vocês vão encontrar na Bíblia um respaldo, um texto, né? Então, os textos para a necessidade dos seus filhos. Ela, inclusive, fala isso aqui, né? Então, a palavra de Deus responde a todas as necessidades humanas. Ajude os filhos a encontrar consolo e conforto, E a gente coragem e amor na cortar palavra pra... de Deus. Porque na Bíblia E isso uma parte tá que eu gostei, escancarado. Né? O amor, o amor de Deus, a o que bondade de Deus, que... isso tá lá. Ah, sim. Uhum. É isso mesmo. Uma coisa aqui que ela deixa, que eu amo e que eu fazia e faço com o João até hoje, é colocar o Ah, ela nome dele no falou isso, versículo. verdade. Porque Deus amou tanto João que deu seu filho amado para que o João não pereça, mas para que o João tenha vida eterna. Então, até hoje, eu escrevo versos da Bíblia, deixo na lancheira dele, que ele vai para a escola, e aí eu sempre coloco o nome dele no meio do texto, como se Deus tivesse escrito o texto para ele, pensando nele. E de fato pensando em cada um de nós, né? De fato é. Então, eu sempre coloco o nome dele nos textos bíblicos, né? Então, é personalizar a Bíblia para o seu filho. Deixar a Bíblia pessoal para o Aí, seu ó, filho. E eles mesmos vão criar esse hábito sim. de fazer isso por eles Eu não mesmos. cheguei a fazer isso, Simone. Você vê, não cheguei a essa ideia brilhante, maravilhosa, extraordinária, né? Mas que maravilhoso, você imagina? Eu falo assim, gente, não dá para mensurar o que Deus ainda vai fazer através dos nossos filhos. A gente chega num ponto, eles vão muito mais longe que nós. Eu fico pensando, olhando para eles, já entendendo tudo isso desde tão cedo. Senhor, olha, podemos esperar coisas lindas. É uma É, verdade. Que eu creio, Débora, eu não sei o seu sentimento, mas eu creio que os nossos filhos nossa, será a eu geração creio viva quando Jesus muito voltar. nisso. Eu creio muito. Eu creio muito nisso e todos os dias eu penso, será que o João está preparado? O João está preparado para o que está por vir? Porque quando você vê a juventude hoje, você dá, né? Você fala, essa é a geração que vai ver Jesus voltar? Essa é a geração que vai permanecer de pé, né, diante de perseguição, guarda dos mandamentos. Será que meu filho vai ficar de pé? Será que meu filho vai permanecer fiel, firme à palavra de Deus? Então, que responsabilidade nós temos, né? Eu tô para gravar um vídeo sobre a mãe de Daniel. Eu vou ver se eu gravo esse final de semana, porque a mãe de Daniel, ela sabia, né? Ela conhecia as profecias bíblicas referentes ao seu tempo, de que o seu povo seria levado cativo para a Babilônia. Então ela preparou Daniel Eu para não esse momento. E não, Daniel não decepcionou. Ele permaneceu fiel, ele permaneceu íntegro, ele passou por todas as provas e ele permaneceu ali, inabalável. E ele foi para a Babilônia com cerca de 15 a 17 anos. O que essa mãe fez, e tudo Débora? O que essa mãe de Daniel fez? Não tem nem o nome dela na Bíblia. Mas você vê o trabalho dela pelo fruto, pelo filho dela. Daniel permaneceu íntegro em menina. meio à Babilônia. Então, nós somos mães, né? Nós somos mães de Daniel hoje.
os nossos Daniéis, né, homens e mulheres, nós estamos preparando ele para os tempos que nós conhecemos as profecias concernentes ao tempo do fim? Estamos preparando nossos filhos para esses tempos, para esses dias? Eles estão preparados para viver e Então, eu resistir sempre à falo uma coisa, Babilônia? Simone, olha que coisa linda, extraordinária. Quando você falou que vai fazer uma live da mãe de Daniel, eu falei, meu Deus, onde que ela pegou informação sobre isso? Porque eu sempre penso nisso. Quem foi a mãe de Daniel? Como que ela conseguiu? Mas eu nunca tinha pensado nessa questão dela conhecer as profecias. E dela... Sim. Ela provavelmente ela estava no Ah, concílio ali do rei Joás e profecias concernentes a esse período de que o povo seria levado cativo para a Babilônia. Porque quando você faz o cálculo bíblico, muito provavelmente faz ela muito estava ali no sentido. concílio do rei Mas você vê, Joás. Daniel chega na Babilônia sozinho, sem o povo dele, sem igreja para frequentar, sem a turma dele da igreja, vamos dizer assim. E ele não se encanta É. com a Babilônia. Ele conhecia algo superior, ele conhecia algo melhor. Ele prefere o Deus de Israel do que o Deus de Nabucodonosor, ou os deuses de Nabucodonosor. E não é incrível, extraordinário, como que Deus mostra para Daniel tudo o que ele vai fazer? Chama Daniel. Não. Daniel profetizou aqui Para para os os nossos nossos dias. dias. Deus deu mensagens para Daniel que eram para nós, não era para ele. Para nós hoje Exatamente. aqui, 2023. E, e, e Com Daniel é fruto de um lar cristão. Ele é fruto de uma mãe que conhecia as profecias, que orava, que estudava com ele. Ele é fruto dessa mãe, dessa família. Nossa, no céu, primeiro que eu sempre falo, né, que a minha maior coisa. surpresa no céu vai ser eu estar lá. Então, passando pela minha primeira surpresa, estou aqui, né? Ver Jesus, ver as pessoas que eu amo, eu quero ir lá falar com a mãe de Daniel. Eu falo assim, mas menina, me conta como que foi? Menino. Porque, gente, é incrível, né? Você vê a vida de Daniel, eu automaticamente penso na mãe dele, penso em Joquebede, Menino. penso em Ana, né? Mãe que criaram filhos assim de Moisés, ele preferiu ser ali rejeitado do que ser chamado filho da filha do faraó. E que integridade, que E que fidelidade, que amor por consciência e que Deus, leitura da né? realidade, porque eu falo uma das coisas que a Bíblia mais faz é nos dar noção da realidade. A Bíblia, ela faz a gente ler a realidade da forma mais apropriada, da perspectiva certa, de modo que você não é levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer vã filosofia e nem por qualquer coisa que te envaideça. Porque Daniel, ele poderia, por exemplo, Daniel, José, Moisés, eles poderiam olhar para aquilo que estava proposto diante deles e se encantar e se deixar seduzir. Mas a noção que eles tinham de verdade, de realidade, a consciência que eles tinham, não fazia com que eles se sentissem encantados e levados a trocar o que era sobremodo sublime, superior, maior, por aquilo que era transitório, passageiro. Eles conseguiam ver isso, enxergar isso. Coisa que a maioria de nós hoje não vê. A gente se deixa levar e se encanta por mentiras, por falsas ideias, por vãs filosofias. Qualquer coisa que alimenta a nossa vaidade, nos carrega, nos leva, nos arrebata. Entendeu? Eu fico triste vendo quantos adolescentes caem em mentiras, em conversas, coisas que são afirmadas como se fossem verdade, e eles aceitam aquilo como verdade e estão sendo tragicamente enganados. Não seriam se a verdade estivesse no coração deles. Mas como estão destituídos da verdade e são vulneráveis à mentira. Aí Satanás os engana, os seduz, né? Então, Pode acontecer também, a gente já vai finalizar, tá, gente? É, pode acontecer também de uma mãe que ensinou os filhos no caminho, que fez o culto, que levou na igreja, que ensinou a verdade. E aí, mais tarde, esse filho, né? Como eu recebo essas mensagens, se desviou, meu filho não tá na igreja, né? Aquela mãe fica com aquele pesar no coração. Eu fiz tudo isso e meu filho saiu da igreja, não tem mais interesse. Para finalizar, o que você falaria para essa primeiro, mãe?
não subestime o poder de Deus e nem o poder da verdade. Continua orando pelo seu filho. Claro, eu acho que mãe nenhuma desiste do filho. Mas não subestime. Ore. Peça para o Espírito Santo continuar trabalhando na vida do coração dele. Tudo isso que a gente está falando, o resultado de tudo isso não é sobre nós. Nem sobre o quanto eu e você fomos boas em ensinar nossos filhos. Pode ser que a gente talvez tenha se esforçado um pouco mais, que a gente tenha tido um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de noção, de intencionalidade ao trabalhar com os nossos filhos. E claro, isso dá resultado, lógico. No entanto, para aquelas mães piedosas que fizeram o seu melhor. E eu já vi histórias também assim, de mães que fizeram o seu melhor. E parece que aquele melhor não foi suficiente. Porque o filho hoje está distante dos caminhos de Deus, não pratica essa verdade. Dói demais o coração. Dói demais o coração dos pais. Não desista do seu filho, não subestime o poder da verdade. E nem o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai em todos os lugares dessa terra. Ele fala com todas as pessoas. Gente, a gente não precisa nem estar num lugar onde você tenha uma Bíblia para que o Espírito Santo trabalhe na vida e no coração de alguém. Que dirá alguém que já conheceu a Bíblia? Certo? A palavra de Deus e a obra do Espírito Santo não está restrita nem mesmo à necessidade ou ao fato de que a criança precisa ter ido à igreja um dia. Paulo não foi educado como Moisés. E olha o que Paulo virou. Paulo teve outro tipo de educação, outra abordagem, outra coisa. E olha como ele foi útil. Sim. Os discípulos de Jesus, eles chegaram muito brutos, vamos dizer assim, para Jesus. E olha o que o poder de Deus fez. Então, assim, nós não podemos pensar que para uma pessoa ser salva, ela tem que ter passado por todas essas etapas e que a salvação está restrita a tudo isso. Não. Não é isso. Tudo que a gente faz em favor da salvação dos nossos filhos e da educação deles só vai tornar a vida deles melhor, mais rica, mais feliz. Mas o fato de eles não terem tido isso não restringe a salvação deles. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quanto mais eles tiverem a palavra no coração, quanto mais eles obedecerem a Deus, quanto mais eles viverem essa verdade, melhor vai ser para a vida deles. Mas mesmo que isso não seja uma realidade para eles, eles serão alcançados pela graça de Deus. É claro que a decisão final é deles. E a gente precisa orar para que eles ouçam a voz do Espírito Santo e para que eles se rendam a essa voz. Nós não podemos obrigar. Eu falo assim, gente, é uma verdade dura e difícil. Mas nem Deus obrigou suas criaturas a ficarem com ele. Um filho de Deus um dia fugiu de casa. Não quis mais. E levou 1/3 dos anjos com ele. Tinha alguma coisa faltando no céu? Não. Era falta de amor, de sabedoria, de beleza, não era falta de nada. Não dá para explicar o que aconteceu ali. E não aconteceu? Então, é individual. Cada um vai fazer sua decisão, vai tomar sua escolha. Vai tomar sua decisão, vai fazer sua escolha. Né? Nós não podemos escolher por eles. Mas a gente pode lutar até o último dia da nossa vida. E eu tenho certeza, não será em vão. Não será. Não será. Nós temos uma arma poderosa na mão, que é a oração. Eu falei esses dias, né? Se a palavra tem poder, Né? quanto mais a oração. Que a gente tem, né? A gente sempre fala, a palavra tem poder. Olha o que você fala com seu filho. Se a palavra tem poder, imagina a oração. Quanto mais não tem. Então, não desista, não subestime o poder de Deus, da oração, daquilo que você plantou no coração do seu filho. Não deixe de orar por ele. E a Caionara lembrou muito bem aqui de Sansão. Ele se desviou, mas no final ele voltou. Então, é isso mesmo, Caionara. Um beijo para você. Melhoras. A Caionara é uma das minhas convidadas. Para quem tá na live já sabe. Só uma coca, mas a Caionara vai estar aqui com a gente. Ah, inclusive você que fez a ponte. É verdade. Vocês estão no mesmo lugar aí? Também. Que legal! Que bênção! Que legal! Débora, você tinha separado mais alguma coisa para falar para nós? Acho que nós passamos ou tudo. Não? Passamos por tudo?
Gisele, um beijo. Gi, você chegou no Isso, final, você volta eu lá vi. no começo, assiste tudo, tá? Então, eu só vou ler então, aqui o quadrinho final do livro. Eu sempre leio esse quadrinho do final do capítulo. Aqui tem 8, então, é o resumo do capítulo, tá bom, gente? Depois vocês voltem aí na live, assistam a gravação e anotem, tá? Mostre seu amor e respeito para com a palavra de Deus. Associe o aprendizado da Bíblia com o seu amor e cuidado. Torne alegre e interessante o estudo da Bíblia. Ensine com vistas ao conhecimento, sentimento e ação. Tenha um plano de memorização das Escrituras. Torne-o cativante. Faça com que as histórias bíblicas adquiram vida. Ensine seu filho a usar ferramentas de estudo da Bíblia. Personalize a Bíblia para o seu filho. A gente falou de todos esses tópicos aqui. Então, esse é um resuminho. Débora, eu amei. Ai, que gostoso que foi com você. Eu acho que a gente poderia Ai, fazer uma live da mãe de Daniel, sabia? Eu acho, né? Ou de mães da Bíblia, né? A gente pode falar da mãe de Daniel, de Joquebed, de Ana. Eu acho que pegar assim uma característica de cada uma, né, vendo os seus filhos, eu amo. eu acho que vai ser uma bênção. Quem sabe a gente topa? Quem quer de novo? Eu falei para vocês que ela é carismática, que ela é linda, que ela é pregadora, que ela é incrível. Eu ficaria ouvindo por horas. Eu também. Eu ficaria ouvindo a Débora por horas. Horas. E deixa eu te falar, é uma característica de todas as irmãs. Todas são assim, carismáticas, falam bem. Da nossa E mãe, é Fátima isso. Guimarães, né? Fátima Guimarães era assim, a mãe delas era assim, esse carisma, falava bem demais. Você ficava com ela aqui, É você não isso via a hora passar, mesmo. né, Débora? Eu estava procurando nossas fotos antigas e vi nossas fotos com a Tá. Fátima, dá muita saudade, né? Seu pai ouviu recentemente aí no Brasil ano passado, continua firme e Tá forte, gostando gostando muito muito de da você. Nana, sem dúvida. Vamos mandar um beijo para quem está aqui no live, gente. Um beijo. A Lohane pediu, manda um beijo para mim. Beijo, Um né? Beijo para Loló. Loló Isso, Lohane, é sua minha cunhada, cunhada. mãe da Menel, né? E, gente, tanta gente, Deus abençoe. É. Vi a Oxana também, fazia tempo que eu não via. A Caionara estava aqui com a gente. Ô, gente, eu vi muita gente entrando. Desculpa, não vou lembrar. A Gisele, Gi, Beijo, um Gi. beijo. Bíblia. Ah, enfim. Vai ficar gravada a live, né, Simone? Tá gravada aqui. E você posta no YouTube também, Vai, né? gravada sim. Comentem lá na live o que vocês aprenderam, o que vocês gostaram. Comentem lá se vocês querem outra live com a Débora. Incentivem outras pessoas a assistirem. Marque lá uma mãe que você ama para assistir essa live. Né, compartilhe para que essa mensagem chegue para mais pessoas. Não é eu, não é a Débora, é a mensagem, né, amiga? É. É isso que é o importante. Então, muito obrigada. Vocês estiveram aqui, Lolozinha. Um beijo. Você também é minha melhor amiga, tá bom? Na hora que eu falei que a Bárbara é minha melhor amiga, eu que sou a sua melhor amiga. Te amo, Cunha. Débora, muito obrigada. Fica com Deus. Deus abençoe as meninas. Um abraço no Richard, meu e do Fred. Não dá pra ver, né, o quanto eles são amigos, quando se encontram. Um É abraço uma também para o coisa. Fred, para o João. Uma hora, se Deus quiser, a gente consegue ir aí no Canadá. Vou esperar vocês. Vai ser uma Feliz alegria. Um beijo. sábado. Fiquem Deus com Deus. Feliz abençoe. sábado. Tchau. Amém. Beijo. Tchau.